E aí, gente, mais um vídeo aqui. Hoje a correção da nossa primeira avaliação do terceiro bimestre. E hoje vamos ver bastantes coisas. Bastante tá certo, tá? Não adianta ficar tentando me corrigir. Bastantes. No plural. Parece estranho, né? Eu sei, mas faz parte. Então, começando pela questão número 1. Ao simplificar a expressão y igual a tarará, 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 em que x é diferente de 2 e x é diferente de 4. O que quer dizer isso aqui? Comentei algumas vezes com alguns que me perguntaram. Isso aqui só quer dizer que não pode ser 2 e nem 4. Por quê? Porque se for 2 aqui e aqui, vai dar 0. 0 na parte de baixo não dá. Lembra, né? 3 dividido por 0 não rola, porque eu vou fazer o que com esse 3? Vou dividir para quem? Tem que ser 0. Então, o que eu faço? Não sei. A mesma coisa aconteceria se fosse ele 4, daria 0. Se eu colocasse 4 aqui e 4 aqui, ó, daria 16, 24, mais 8 ali daria exatamente 0. Pane no sistema. Então não rola, tá? Então só quer dizer isso, não pode ser 2 nem 4. Mas não é isso que a gente quer saber, né? Não quer saber o valor de x, a gente quer simplificar essa expressão. Então como que a gente faz? Vamos olhar primeiro para a parte de cima. Para a parte de cima nós temos 4 termos. Desses 4 termos, o que nós podemos perceber? Nós podemos perceber que não é um trinômio. Também nós podemos perceber que nem todos têm x, ó, x, x, x e no último não tem x. Então não dá para fazer fator com evidência. Mas eu percebo que de 2 em 2 eu posso fazer grupinhos. Então, agrupamento. Então a primeira parte é fazer agrupamento. Então na parte de cima, deixa eu fazer um traço aqui grandinho. Então, vamos lá, vou fazer agrupamento. O que eles têm em comum entre esses dois? Esses dois eles têm em comum x ao quadrado. Então põe x ao quadrado em evidência. Colocado em evidência aqui, eu vou dividir x ao cubo, dividido x ao quadrado, subtrai 3 menos 2 é 1. Então x na 1. Quem quiser escrever 1 pode escrever, não tem importância. Vai estar correto de qualquer forma. E daí eu divido menos 4 por 1, que está o número aqui na frente, dá o próprio menos 4. E x ao quadrado dividido por ele mesmo vai dar 1, então não preciso escrever se eu já tenho o número 4 ali. Eu vou olhar agora para o segundo. O segundo, ele não tem x nos dois, mas ele tem 4. Então, se ele tem o número 4, eu vou colocar o 4 em evidência. E detalhe, um é menos, o outro é mais. Então, eu vou colocar aqui, nesse caso, o valor de menos 4 em evidência. Por quê? Porque eu tenho esse menos aqui, ó, e percebe aqui, ó, deu um menos. Se o meu segundo é o mais, eu quero que dê menos, para tentar dar igual. Lembra sempre, a gente quer que dê igual dentro dos parênteses. Então, eu vou colocar o menos 4 em evidência. Tá? Se esse aqui fosse menos e esse aqui mais, daí a gente não precisaria colocar necessariamente em parênteses. Em evidência, no caso. Tá? Então, vai dividir menos 4 por menos 4, vai dar 1 também. E x com nada vai dar x. Daí eu vou dividir 16 pelo menos 4, vai dar menos 4. Olha só, não deu exatamente a mesma coisa? Então, objetivo concluído. A gente sempre quer buscar que fique igualzinho. Tá, mas senhor, e se não der igualzinho? Se não der, a gente para por aí, a gente fez nossa parte. Tentamos. Mas e se tivesse que fazer e eu fiz alguma coisa errada? Bom, daí já é um detalhe da questão. Porque se é para fazer alguma simplificação, a gente tem que fazer alguma simplificação. Ok? Na parte de baixo, nós podemos olhar que aqui, fazer de uma corzinha vermelha, eu poderia tirar a raiz quadrada, mas a raiz quadrada de 8 não vai rolar. Não tem raiz quadrada. Então, método do m do n. Então, m vezes o n vai ser igual a... eu vou colocar um pouquinho mais para baixo, vou colocar aqui assim. Seria o primeiro vezes o terceiro, então 1 vezes 8, dá 8. E o m mais o n vai ser o do meio. O do meio, nesse caso, é menos 6. Então, vamos tentar os valores que dão 8. Bom, 1 vezes 8, obviamente. 2
vezes 4 e o próximo seria o 4. Bom, então essas são nossas opções. O meu sinal do 8 é de mais, ou seja, sinais iguais. Ou é mais e mais, ou é menos e menos. Daí eu olho para o sinal do de baixo, é menos. Então a gente vai ter que usar menos e menos. Então, se eu coloco menos e menos aqui, e menos aqui, eu vou ter um resultado de menos 9. E aqui eu vou ter um resultado de menos 6. Exatamente o meu resultado aqui, ó. Pô, achei então. É menos 2 e menos 4. Então vamos substituir lá. Então ficaria assim, vamos copiar tudo. Eu copio o x ao quadrado, daí coloco no lugar do 6 o menos 2x e o menos 4x, e depois copio o 8. Olha só, fechou, não fechou? Daí é exatamente um agrupamento que nem a gente tem em cima. Eu posso fazer de 2 em 2. Exatamente igualzinho, igualzinho. Então o que eu coloco em evidência? X. No primeiro, porque eu tenho x aqui e x aqui. O menor expoente é 1, então coloca sempre o menor expoente. Quer colocar o número 1zinho aqui para poder fazer subtração? Pode ser. Então, divide x ao quadrado dividido por x, vai dar x na 1. Menos 2 aqui dividido por 1 vai dar o próprio menos 2. E x aqui dividido pelo próprio x daria 1, então não precisa escrever. A mesma coisa que aconteceu lá em cima acontece agora. Eu tenho menos 4x e mais 8. Então eu quero que dê negativo no segundo. Então eu vou colocar menos 4 em evidência. Por que o 4? Porque o número 4 divide tanto o 4 quanto o 8. Então ele divide os dois, ele é fator comum. Então vai ser menos 4 dividido por menos 4 vai dar 1. E x com nada vai dar x. Certo? E daí nós vamos perceber que eu vou ter o que aqui? O mais 8. Correto? 8 dividido por menos 4 vai dar menos 2. Exatamente igual, de novo. Objetivo concluído. Falei para vocês, né, que nesse conteúdo era isso que nós queríamos fazer. Então vou arrastar aqui para a gente poder continuar o cálculo. Simplificando que a gente tem que fazer o segundo processo de agrupamento. Né? Se eu tenho dois iguaizinhos, repete um deles. Vai ficar x menos 4. E o outro é x ao quadrado menos 4. Opa, é x ao quadrado menos 4 de novo. X ao quadrado menos 4. Beleza? Então isso aqui é dividido por... Vamos juntar aqui esses dois. Então eu copio um dos dois que está igual, x menos 2. E depois junto o outro, é x menos 4, os dois que estão fora. Então, x menos 4. Opa, olha só. Aqui é exatamente igual com esse aqui, não é? Então, deixa eu fazer até de outra cor. Então, cancela. Dá para cancelar eles quando eles são iguais. Então, o que eu faço com esses dois? Bom, por enquanto nada. Mas, senhor, essa ainda não é a resposta. A resposta é só um número, não tem fração. Mas a gente pode perceber que esse que eu acabei de circular, dá para tirar também um produto notável. Como assim, senhor? Tá loucão? Loucão de pão de queijo? Dá para tirar a raiz quadrada aqui, ó. E tirar a raiz quadrada aqui. Então, é a raiz quadrada de... A raiz quadrada é uma fatoração de quadrado, a diferença de dois quadrados. Então, tira a raiz quadrada do x ao quadrado. Deixa eu até tirar aqui. Isso. Para a gente poder continuar o cálculo. Vou fazer um traço aqui grandinho. Tiro a raiz quadrada do x ao quadrado, vai dar x. A gente pode escrever o x. E tiro a raiz quadrada do 4, vai dar quanto? Vai dar 2. Então escreve o x e o 2. E um vai ser mais, outro vai ser menos. Então um vai ser mais. E outro exatamente igual. Vai ser menos. X menos 2. Nossa, esse 2 ficou muito bugado. Aí melhorou. E daí embaixo ainda a gente tem o x menos 2, que a gente não cortou ainda. Que vai cortar agora exatamente porque tem o x menos 2 aqui e x menos 2 ali. Sobrou quem? Que é justamente a nossa resposta, x mais 2.
esse cara aqui. Então a nossa resposta certa é C. Essa era uma das questões mais difíceis da prova, porque acabava encontrando várias fatorações, né? Primeiro a gente fez um agrupamento, depois fez o método MN e depois fez ainda de produtos notáveis. Então era a questão mais complicadinha da nossa avaliação. Certo? Essa aqui deu uns erros. Por quê? Porque a alternativa que eu coloquei não saiu muito certo. Depois eu alterei, mas no fim, se eu não me engano, essa aqui é a alternativa certa, a 25. Mas eu vou anular, tá, gente? Todo mundo vai receber resposta correta como essa. Por conta de ter erro, então eu não admito erro. Não era para ter acontecido erro. Então todo mundo vai receber notinha por essa. Fiquem tranquilos. Agora, o que vai acontecer aqui? Como que a gente faria esse cálculo? É 468 ao quadrado menos 466 ao quadrado. Supondo isso, eu consigo tirar a raiz quadrada de um e a raiz quadrada do outro. Isso aqui, então, é fatoração de produtos notáveis. E cancela quem? Cancela a raiz com o quadrado, a raiz com o quadrado. Sobra, portanto, quem? 468 mais, lembra sempre que tem que escrever um mais e outro menos. Vezes 468 menos 466. Alguém me perguntou, mas senhor, imagina fazer todo esse chuveirinho. Não era, eu disse não, era simples. Esse aqui de menos vai dar 2. E esse aqui de mais vai dar bem de boas. 900, termina com 4. 6, 6, 12, 13 então. 934. Multiplicou por 2, vai dar, termina com 8. Depois 3 vezes 2 é 6. E 9 vezes 2 vai dar 18. Somando os algarismos, que essa era a pergunta, né? Considere o x o resultado da operação. Então, x é isso aqui. Tcharam! Isso aqui é x. Assinale a alternativa correta que representa a soma dos algarismos de x. Então, eu tenho que somar os algarismos. 1 mais 8 dá 9. Mais 6 dá 15. 15 mais 8 dá 23. Então, não tinha respostas certas. Tá? Se eu não me engano, eu tinha colocado essa aqui, que era a letra D como a resposta certa. Eu não lembro exatamente. Mas a resposta certa seria 23. E não tem opção correta. Tá? Então foi anulado essa questão, mas seria assim que teria que ter feito. Ok? Era só somar 1 mais 8 mais 6 mais 8. Vou colocar aqui, ó. 1 mais 8 mais 6 mais 8. Seria 23. Beleza? Questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte: a partir das afirmações abaixo sobre fator comum e evidência, está ou estão correta ou corretas, né? Se for no plural, for mais de uma ou não. Então, como que a gente faz essas daqui? Eu tenho que verificar se isso é correto. Então, eu vou olhar primeiro para um. Todos eles são múltiplos de 4. Então, eu vou colocar o 4 em evidência. Certo? Colocando 4 em evidência no primeiro caso. Vou colocar aqui no primeiro caso. Coloco 4 em evidência. E daí divido. 4 dividido por, menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. Então, menos 1. E x ao quadrado dividido por x por nada, que não tem letra aqui, vai dar x ao quadrado. Tá? Então, o primeiro feito, o primeiro está correto. Aí eu vou dividir agora o 8y. 8 dividido por 4. Que 4, senhor? Esse 4 aqui, né, gente, do nosso fator. Vai dar 2. Então, beleza, dá 2 positivo. E o y, que não tem letra, só copia. E daí, por fim, eu pego menos 20xy. Menos 20 dividido por 4 vai dar menos 5. E x e y que só copia, porque não tem letra. Então, deu exatamente igual?
Então, beleza, a primeira é verdadeira. Ok? Vamos para a segunda. A segunda era para fazer daí entre esses dois. O que eles têm em comum? Eles têm um y em comum. Então, põe o y em evidência. Divide o primeiro. X ao quadrado y. Bom, y com y corta, só sobra o x ao quadrado. Ó, a primeira parte está correta. Depois eu tenho aqui 3y. 3y dividido aqui pelo número 1, no caso, vai dar 3. Mais y com y vai se cortar, cancela. Daria o número 1, então não preciso escrever. Então a segunda não é verdade, ó, porque ela tem um y ali. Então a segunda não é verdade. Então vamos colocar um x aqui, nessa aqui. Terceira e última, para a gente poder ver então qual que seria a alternativa certa, porque nós poderíamos já perceber que a alternativa certa seria a 1, tá? Porque somente a afirmação 1, ou a que tem 1 também seria a 1 e 2. Então a alternativa certa já seria a só por isso, mas beleza. Vamos observar a terceira, vamos confirmar que ela não é verdade. Até vou mudar aqui o tipo de marcação, a resposta certa seria A. Para não confundir o x ali com certinho. 3x ao quadrado menos 10x. O que eles têm em comum? Eles têm em comum o x. Eles não têm o 3 em comum. Por quê? 10 não é múltiplo de 3. Então começa já percebendo aí que aqui eu tenho 3x, então já não rola essa afirmação. Então seria o certo seria x, aí daria 3x aqui, menos 10. Tá? Então o problema, onde é que estava? Que o 3 estava aqui e não ali, né? No local que deveria estar. Então esse seria o correto. Ok? Então essas três aqui que eu montei são as corretas. Então a 2 e 3 está errada. Somente a questão, a afirmação 1 está correta. Próxima questão. Questão de number 4. Fatorando, encontraremos. Então perceba, nenhuma das opções está dando números iguais, ou seja, método do MN. M vezes N vai ser 1 vezes 10, 10. M mais o N é o do meio é menos 7. Outra vez, temos que tentar os valores para 10, então vai ser 1 vezes 10, 2 vezes 5, 3 não dá, 4 não dá, 5 já é o próprio 2. Então, são essas duas opções. E eu percebo que o sinal do meu 10 é positivo, ou seja, ou veio do mais e mais ou do menos e menos. Só basta ver o de baixo, que é menos. Portanto, tem que ser os dois menos. Então, menos e menos, ou menos e menos. Esse aqui vai nos dar menos 11, e esse aqui vai nos dar menos 7, que é exatamente o valor aqui. E é isso que nós queremos. Então, é menos 2 e menos 5. Então, vamos escrever aquilo lá. Seria x ao quadrado. Daí, o meio vai ser menos 2x menos 5x mais 10. Posso fazer grupos, né? Fazendo grupos, aqui, aqui, aqui e aqui, agrupamento. Clássico. O que eles têm em comum? Aqui o x. Colocam ele em evidência. Vai dividir, vai dar x, x ao quadrado, dividido por x, dá x. Tá? Segue o rumo da divisão. Depois, menos 2x dividido por x, é como se cancelasse o x com o x, sobra o menos 2. Então, ficaria menos 2. Mesma coisa, eu tenho menos aqui, portanto eu quero que o segundo seja menos, mas o sinal dele é mais. Então, eu vou ter que colocar o menos em evidência. Ponho menos. E daí vejo, o 5 e o 10 são múltiplos de 5. Eu coloco 5 em evidência. Aí vai sobrar o x aqui e o menos 2 ali. E dá exatamente igualzinho dentro dos parênteses. Se a gente segue essa lógica que eu expliquei para vocês. Portanto, será... Vamos colocar aqui para o ladinho. Na verdade, vamos fazer aqui. Ó. Então, eu pego
Um dos dois seria então x menos 2. Tá? Um dos dois que se repete. E juntos que estão fora. X menos 5. Resposta certa de letra menos 2 menos 5, B. Próxima questão. Questão de número 5. A forma fatorada de 4x² menos 64 é... Então essa era bem tranquila. De novo, produto notável. Tirando a raiz quadrada deles, vamos ver. Dá para tirar? Dá para tirar. Beleza. Tirando a raiz de 4x² seria 2x. E tirando a raiz quadrada de 64 é 8. Então a gente escreve isso aqui. Um é do mais, porque não tem meio, lembra, né? E outro é do menos, então 2x menos 8. Resposta certa, letra C. Essa é bem rápida, bem simples. Número 6, um pouquinho mais complicada essa. Mas, de novo, com produtos notáveis. Por que eu fiz bastante produtos notáveis? Porque nós veremos muito isso mais pra frente. Tá? No nono ano se vê bastante, precisamos saber isso bem. Então, raiz quadrada, eu consigo tirar. Aqui eu consigo tirar a raiz quadrada e aqui eu consigo tirar a raiz quadrada. Então, tá bem simples. Raiz quadrada é x, raiz quadrada é 3. Então, um é para o mais, em cima, e outro é para o menos, embaixo. E a gente percebe o que aqui? Que embaixo eu consigo fazer a mesma coisa. É x. Daí, eu percebo que é x e 3, né? Vamos colocar até mais para o meio. X e 3. X e 3, se eu multiplicar por 2, 2 vezes x dá 2x, vezes 3 dá 6x. Então, deu exatamente, perfeito. É produto notável. Logo, o sinal do meio, que é de mais, a gente coloca aqui e põe aqui ao quadrado. Feito isso, eu não lembro que isso aqui é a mesma coisa que escrever ele duas vezes, então vou escrever ele duas vezes aqui para a gente compreender isso aqui bem claramente. X mais 3 vezes x mais 3. Então, como ele se repete, o que eu posso perceber? Que eu posso cortar um x mais 3 com x mais 3, porque é exatamente igual. E sobra quem? X menos 3 sobre x mais 3. Resposta certa, portanto, a de letra A, que tinha x menos 3 sobre x mais 3. Próxima questão, questão de número 7. O fator comum da expressão 15x² menos 15x. Então, eu só quero saber o fator comum. Qual que é? Bom, 15 dá para dividir por 15, por 5, etc. E o 65 só dá para dividir por 5 por 13. Tá? Então, 65 não tem como dividir por 15. Então, não seriam as opções letra C e letra D. Então, posso colocar o 5 em evidência. E o x acompanha ele, porque um tem x ao quadrado, outro tem x. Então, a resposta certa é a nossa letra A. Essa aqui era a mais fácil da prova. Ok? Era só para ver o fator comum. Número 8. Fazer agora de... cor eu ainda não fiz. Laranja. X ao cubo mais x menos x ao quadrado menos 1. Então, fazendo essa fatoração, nós podemos perceber que nem todos têm x. Portanto, não dá para fazer fator comum evidência, mas dá para fazer agrupamento. Posso fazer grupinhos. Fazendo grupinhos, nós teríamos x ao cubo mais x e menos x ao quadrado menos 1. Primeiro, eu coloco, então, esses dois aqui. Em evidência, eu teria o x, porque é o menor expoente sempre que vai primeiro. Daí eu tenho x ao quadrado, porque é 3 menos 1 vai dar 2. E depois o x dividido por ele mesmo vai dar 1zinho. Do lado, nós temos daí aqui agora os dois sendo negativos. Então, eu coloco o negativo em evidência. E eu percebo uma coisa, eu tenho x ao quadrado aqui e aqui eu tenho 1. Ou seja,
nada em comum praticamente. Eu tenho o número 1 só aqui, que eu poderia dizer que eles têm em comum. Então eu ponho o número 1 em comum, que é o máximo que nós temos. Mas, senhor, então quer dizer que o número 1 conta? Conta, claro que sim. Ele está em comum, então ele serve como número. E daí nós vamos ficar com menos 1 dividido por menos 1 vai dar mais 1 e copio o x ao quadrado. Sabendo que é mais, né? E menos 1 dividido pelo menos 1 daria mais 1 também. Olha só que incrível, deu exatamente igual dentro dos parênteses. Então, eu copio um dos parênteses, x ao quadrado mais 1, e fora dos parênteses eu junto ali os que estavam, que era o x menos 1. Resposta certa, nós temos na letra A. Isso aí. Bastante letra A, né? Mas é porque ficou embaralhado as alternativas. Eu não lembro de ter feito tanta letra A. Continuando, das expressões a seguir. Isso aqui deu algumas perguntas de alguns alunos, porque não entenderam que era fator, que era uma coisa que eu expliquei nas primeiras aulas e é extremamente importante. Quando eu pego um número, por exemplo, o número 18, e vou fazer uma fatoração dele, o que é? É dividir ele em fatores. Então, eu tenho 2, que dá 9. Eu tenho 3, que dá 3. Eu tenho outro 3, que dá o número 1. Tá? Se eu quisesse continuar, eu teria o número 1. Então, o que são fatores dele? Nós temos o número 2, que se eu multiplicar por 9, dá 18. Eu tenho o número 3, que se eu multiplicar por 6, que seria a junção do 2 com 3, também dá 18. Então, esses são os tipos de fatores. São números que, ao multiplicar, por exemplo, o 1 e o 18, que são os mais normais, esses daqui, eles fecham justamente 18. Então, isso são fatores. E daí a questão, ela diz o seguinte, deixa eu voltar um pouquinho aqui, entendeu? Ó, das expressões a seguir, a ou as, afirmação ou afirmações que contêm o fator. Então, tem que ter esse fator. Então, eu vou ter que encontrar o fator 3y ao quadrado mais 1. Na sua forma fatorada, então, eu vou ter que fatorar cada um deles. Eu vou ter que fatorar o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, vamos fatorar. O primeiro é 3y ao cubo menos y. Esse aqui eu não consigo tirar a raiz quadrada, mesmo sendo dois termos. Então, o que eu posso fazer? Fator comum em evidência. Porque grupo também não dá para fazer, né? Ele seria um grupo só. Então, não faz sentido para fazer agrupamento. Fazendo fator comum, vou até escrever aqui para a gente poder observar ele aqui. O que eles têm em comum? Eles têm o y. Então, eu coloco o y em evidência. Então, isso aqui vai ser igual a y. E eu divido 3 pelo número 1 aqui, né? Daria 3. Y ao cubo dividido por y na 1 vai dar y ao quadrado. E daí, por fim, eu divido agora menos y dividido por y. Menos com mais vai dar menos. E y dividido por y é o número 1. Então, eu fecho aqui. Opa, esse parênteses ficou muito estranho. 3y ao quadrado menos 1. Ele tem o fator 3y ao quadrado mais 1? Não. É menos 1. Então, a primeira não é verdade. Então, nós temos a afirmação 2 e 3, que pode ser, ou só a 2. Uma das duas é verdade. Ou letra B ou letra D. Seria isso porque a gente cancelou a A e a C. Por conta da 1. Então, vamos para 2, para poder identificar se é verdade a 2. Nós temos 9y na quarta, 9y na quarta potência, menos 1. Então, vamos ver, dá para tirar a raiz quadrada disso aqui? Dá. Dá para tirar a raiz quadrada desse aqui? Dá. Então, dá para a gente fazer esse processo. Era essa cor que eu estava fazendo? Não. Eu sempre esqueço as cores. Essa aqui, beleza. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de y na quarta é y na segunda. Porque a gente divide por 2. 4 dividido por 2. E raiz quadrada de 1 é 1. Então, como é um binômio,
a gente viu que binômios ali, ou seja, é a diferença de dois quadrados, vai ser 1 mais e outro vai ser menos. Portanto, esse segundo tem o fator 3y ao quadrado mais 1? Tem, está aqui, ó, esse fator, 3y ao quadrado mais 1. Então, perfeito. Essa é correta. A 2. Deixa eu até fazer o seguinte, vou colocar um correto aqui, símbolo assim, correto. Porque o círculozinho daí eu ponho de resposta. E a 3, a gente já poderia ver que a opção, né, depende agora da 3, porque a opção 2 está correta, então depende da 3. Se eu tiro a raiz quadrada desse, também funciona. Então eu já posso perceber que pelo meu produto notável, eu também conseguiria fazer esse tipo de cálculo. Então vamos confirmar se isso é verdade. Tirando a raiz quadrada desse, nós teríamos, vou colocar aqui embaixo dessa vez, 3y ao quadrado do primeiro e do 1 seria o próprio 1. Vamos confirmar se multiplicando por 2 daria o do meio, porque isso é importante para a gente ver se é produto notável, né? 2 vezes 3 dá 6, vezes 1, 6. Perfeito, tenho 6. E y ao quadrado é a letra? É a letra ali que nós temos. Então, tá certinho. E qual que é o sinal do meio? Então, mais. Então, põe mais aqui. Logo, isso aqui é ao quadrado. Esse é o nosso produto notável. Tá, então, vou colocar aqui. Embaixo aqui a resposta. Então, tem um fator? Tem. É exatamente igual, né? Se é exatamente igual, ele é um fator. Então, a nossa resposta certa seria de resposta letra D. As afirmações 2 e 3 têm esse fator. Ok? Essa era a segunda mais difícil da prova, porque nós temos sempre 3 questões difíceis e o resto questões médias e depois 3 questões fáceis. Ai, a voz já está cansando de tanto que fala, né? Enfim, fatorando a expressão, poderemos encontrar, então, essa expressão aqui era um exemplo, e dava para perceber, que eu não conseguiria fazer aquele agrupamento em que dá exatamente igual. Porque nas minhas opções, o que está dando dentro dos parênteses é diferente. Então, como que eu faço essa? E última questão. Vou copiar ela. (4y menos 2). E vamos perceber que o que eu tenho em comum? Eu tenho que pegar aqueles que têm coisas em comum. Bom, esses dois aqui têm x e múltiplo de 3. Esses dois aqui são múltiplos de 2. Então, vou colocar respectivamente eles em evidência. 3 dividido por 3, 1. X ao quadrado dividido por x, x. 6 dividido por 3, 2. X dividido por próprio x daria 1. Então, não preciso escrever, já que eu já tenho 2 ali. Agora, vou fazer o outro. Eu pego 2 e coloco ele em evidência. Colocando 2 em evidência, podemos perceber aqui que 4 dividido por 2 é 2 e y por nada seria y. E menos 2 dividido por 2 daria menos 1. Portanto, a nossa resposta certa em que encontraríamos exatamente isso. 3x nós só temos na A e na D. X mais 2 no meio. As duas têm x mais 2. Tá? Deixa eu até tirar a bolinha de lá. Depois eu tenho 2. Tanto na D quanto na A nós temos o 2. Mas aqui nós temos 2y menos 1. 2y menos 1 a gente só tem na D. Na outra lá é só y menos 1. Então a D é a nossa resposta correta. Certo?
Professor, mas não podia juntar o 3x com o 2? Não, só pode juntar eles, que nem tem aqui ó, na letra C, e daí colocar os outros parênteses, né? Caso eu faça um fator comum em evidência. Eu não estou fazendo um fator comum em evidência. Por quê? Porque isso aqui não é em comum com isso. Então ele está errado. Eles não são iguais, então eu não posso juntar num parêntese só. Tá? Então, como eu expliquei para vocês, eu só posso juntar sempre aqueles que são iguais. Então, a resposta certa, letra D. E fecha aqui a nossa correção. Deu cerca ali de 34, 35 minutos praticamente. Então, eu espero que vocês tenham entendido, tirado suas dúvidas, corrigido. Principalmente quem teve dificuldades na avaliação, poder dar uma estudada agora para a nossa recuperação que teremos lá no final do nosso bimestre, para não ficar e não deixar nada para trás, tá bom? Então foram essas, questão aqui difícil, depois nós tínhamos aquela outra lá grandona que era difícil também, se eu não me engano era essa aqui do ME, não, a primeira questão, essa primeira questão que era a mais complicada. Depois tinha essas daqui, que eram as fáceis, essa aqui juntamente com essa daqui era bem fácil, também essa daqui era bastante fácil, ou essa daqui, essa aqui eu acho que eu considerei ela no nível médio, etc. Tá? Então é isso. Até o próximo vídeo e a gente se fala. Qualquer coisa, manda nos comentários aí, tá? Ou manda mensagem pessoal, beleza? Abraço, fui!